Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E esse tem sido um tempo tão precioso, sim, um tempo de meditação, um tempo de reflexão. E eu pessoalmente tenho refletido como é bom fazer parte da Igreja de Cristo. Sim, nós temos abençoado tantas pessoas, temos alcançado tantas pessoas pelo poder da palavra do Evangelho, mas você que faz parte dessa igreja, da primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu, também tem sido canal de bênção para muitas vidas. Nesse tempo nós temos abençoado tantas famílias através do Quilo do Amor, através da ministração ao coração de pessoas que nos procuram pedindo aconselhamento pastoral ou algo do gênero. Tem sido um tempo tão precioso. Por isso, eu amo a minha igreja. E o tema da reflexão de hoje à noite é: eu amo a minha igreja. E eu quero ler com você no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte, aliás, o versículo 23, que diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador de todo o corpo. Na verdade, o texto que eu queria fazer referência é do versículo 22 ao versículo 31. Esta passagem, ela é majestosa e Deus usa aqui, o apóstolo Paulo, na verdade, usando a instituição humana do casamento para ilustrar o relacionamento entre o Senhor e a sua igreja, que é a sua noiva. E quando falamos sobre a igreja, precisamos deixar claro que estamos falando de todos os salvos e remidos por Jesus Cristo. Mas é claro que quando pensamos na igreja, pensamos também na nossa comunidade local. E isso também é certo e apropriado. Outro detalhe importante é a compreensão que a igreja somos nós, eu e você. Por isso, quando eu digo que estou feliz com a igreja, é porque estou feliz conosco, feliz com as nossas atividades, feliz com o fato de estarmos alcançando tantas pessoas pelo poder do Evangelho, através da sua vida. Contudo, muitas pessoas estão em busca de falhas na igreja. De fato, há muitas pessoas que são boas para apontar o que pensam estar errado na vida da igreja. Bem, a menos que você não tenha entendido, nenhuma igreja local é perfeita. Sempre que as pessoas estiverem envolvidas em uma organização, essa organização será imperfeita. Portanto, se você estiver à procura de falhas, certamente você vai encontrar. Mas por outro lado, há muitas coisas boas e certas na igreja, e são nelas que eu quero focar a minha atenção nessa noite. Deixe-me compartilhar com você o que a igreja tem de certo, o que a igreja tem de bom. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a igreja foi criada da maneira certa. Sim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, a igreja foi lançada sobre o alicerce e o fundamento adequado, que é Cristo Jesus. Mas ela também foi planejada pelo Pai. Olha só o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja só, o fundamento é Cristo, o Pai foi quem planejou a igreja. Veja como a igreja começou, está certa, mas veja só, ela também foi comprada pelo Filho. Efésios capítulo 1, versículo 6 ao 7 diz: para o louvor da sua glória e da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos redenção pelo sangue e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então veja só, nós fomos alicerçados em Cristo, nós fomos planejados por Deus e agora o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Mas tem mais, nós fomos selados pelo Espírito Santo como igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Sim, meus irmãos, nós somos selados pelo Espírito. Então a igreja, ela começou certa, mas a igreja também, ela não só começou certa, como ela tem a palavra certa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos a palavra certa para pregar a esse mundo, meus irmãos, mas não só a palavra certa, mas como uma palavra também
poderosa. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sim, meus irmãos, temos a palavra de poder, e nós temos uma palavra que é de poder e uma comunicação de um amor perfeito. Sim, é o que vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. João capítulo 3, versículo 16 diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Meus irmãos, nós temos uma palavra que alcança o coração do ser humano e nós devemos pregar essa palavra, mas a igreja também é certa porque ela tem um desafio poderoso em suas mãos. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16 diz: vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, o que vai salgar? Para nada presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas o velador dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a glória de Deus através das suas boas obras. O nosso desafio também é edificar os santos. Sim, a edificação dos santos, a edificação da igreja. Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Sim, nós estamos aqui desafiados para edificar os santos e para exaltar o Salvador. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio, meus irmãos: amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas também evangelizar o pecador. Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20, diz que nós devemos levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que nós já temos um poder que desceu sobre nós para testemunharmos esse evangelho. Meus irmãos, sim, a nossa igreja está certa, porque ela tem tudo isso e ela tem um final certo, uma conclusão certa. Efésios capítulo 5, versículo 27 vai dizer: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus nos trata, meus irmãos, e é assim que Deus está preparando a cada um de nós para nos encontrarmos com Ele em glória. Por isso, nós temos sim a bênção da esperança. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17, o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntos com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a promessa para o nosso coração, a promessa para a nossa vida e a promessa de um novo lar. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz que o Senhor estava preparando um novo lugar, um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. É o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, é isso a igreja vive nessa realidade. Por isso eu quero concluir dizendo: eu amo sim a minha igreja, e eu a amo não porque ela é perfeita, mas sim porque ela é um projeto de Deus. Eu a amo porque ela foi comprada, lavada e redimida por Jesus Cristo, que entregou a sua vida lá naquela cruz por mim e por você. Eu amo a minha igreja porque eu vou morar com ela no céu eternamente. Então, por que não agradecer a Deus que nos abençoou com uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que cresce e honra o seu Senhor? Por que não olhar ao nosso redor e agradecer as pessoas, a Deus, pelas pessoas que fazem parte desse corpo, dessa igreja maravilhosa? É para isso que eu quero olhar. Eu não quero olhar para as dificuldades, eu quero olhar para a bênção, para a vitória. E é nisso que eu quero concentrar os meus esforços e continuar investindo a minha vida e a minha juventude.
Creio, meus irmãos, creio mesmo que logo nós estaremos juntos e continuaremos avançando com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Creio que o Senhor vai continuar acrescentando pessoas salvas para a glória dele. Eu creio que como igreja poderemos contribuir em muito com essa sociedade e vamos fazer em nome de Jesus Cristo. Meus amados, vamos avançar, amando ao Senhor de todo o nosso coração, amando uns aos outros com sinceridade e amando a obra do Senhor com entusiasmo. Sim, eu amo a minha igreja, porque ela foi comprada, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero estimular você a amar a sua igreja, a investir a sua vida, a investir os seus sonhos nos projetos que nós queremos desenvolver como corpo de Cristo. Sim, eu amo a minha igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família nessa noite, em nome de Jesus. E o nosso motivo de oração é para que Deus nos fortaleça no nosso amor pelo Senhor e por sua igreja e por sua obra, para que Deus fortaleça essa realidade em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.